gravando, tudo certo. Mas, Pandora, você vai me bater, Pandora? Agora, você vai participar bonitinho? Tá bom. Fala, meu povo criativo, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo, e sim, aquele vídeo que todos estavam esperando. O meu primeiro vídeo de projeto que eu vou apresentar para vocês como que eu fiz do início até o final. E hoje apresentando comigo temos a senhora Pandora, que ela foi embora e já nos abandonou. Tchau, Pandora. Voltando. Antes de começar o vídeo, vamos a um super recadinho, e esse é especialmente para o pessoal do Rio de Janeiro. Meus queridos cariocas, Tia Lígia está voltando para sua terra, depois de 2 anos sem dar curso por aí, então não percam dia 29 e dia 30 de setembro, ou seja, final desse mês, tem curso aí, lá no Centro Carioca de Design, vai ser super legal. E para se inscrever, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só conferir lá. E agora vamos de fato para o projeto. O projeto que eu vou apresentar hoje, ele é o projeto que eu fiz para o Estadão. O Estadão tem diversas publicações e uma delas é o Finanças Mais, o qual eu fui convidada a participar desse projeto. E é o ranking mais completo de instituições financeiras que tem no Brasil. Isso, né, uma revista. Então, foi bem legal participar desse projeto. Quem me chamou foi o João Guiton e o Leandro de Faustino. O João é o coordenador de arte, o Leandro de Faustino é o diretor de arte. Eles super me ajudaram durante todo o processo, foi, assim, incrível, sabe? Equipe dos sonhos. É muito legal quando isso acontece, quando o designer ele tá muito alinhado com a direção de arte e vice-versa. Primeiro de tudo, eles me chamaram para uma reunião, eu fui lá no Estadão conversar com eles foram muito queridos e muito simpáticos. E aí eles chegaram, né, com o briefing e com a proposta, que era o seguinte: eu teria 20 dias para fazer uma capa, um pattern e 15 títulos de matérias. Sim, 15. Aquele momento é o momento que todo mundo entra em pânico. Você fala, oh, meu Deus, ferrou. Enfim, mas por isso que é a conversa e por isso que é sempre importante a nossa experiência, a experiência também do nosso cliente, porque foi legal que eu falei, olha, vamos lá, vamos o seguinte, depende muito do estilo que você quer. O tema era dinheiro, obviamente, é uma publicação que tem a ver com instituições financeiras, com bancos, com dinheiro e etc. Então, partindo desse tema, a gente começou a pensar em questões como a textura da moeda, né? Quando a gente tem a moeda de R$1, ela tem aquele frisozinho na lateral, a questão das ornamentações que tem, todas aquelas texturas de papel moeda. E uma coisa que ficou bem forte pra mim foi porque não Art Deco, né? A gente tem o Art Deco, ele foi um símbolo de status para grandes bancos e grandes empresas, grandes instituições financeiras. Então eu achei bem legal poder juntar tudo isso. E aí, continuando a conversa, a gente também foi alinhando o grau de dificuldade conforme o tempo que a gente tinha, porque não adiantava querer que cada título fosse, meu Deus, assim, a obra-prima do século, cheio de detalhes e coisas ilustradas e coisas incríveis, porque a gente tinha uma questão física de tempo. E também outra coisa, é um lettering, e é um lettering de título, então a gente teria obrigatoriedade de leitura, tinha que funcionar, né? E também, como era uma publicação mais durinha, né? Eles mesmos me falaram, Li, é a publicação mais durinha que a gente tem aqui dentro, até pelo público que lê esse tipo de revista. Então também não podia ser nada muito maluquete, assim, tinha que ser elegante e tinha que passar essa aura de confiança, né? Enfim. E aí, fomos lá.
Lígia sempre leva seu sketchbook para as reuniões, e aí eu comecei a conversar com eles e arriscar, e agora eu vou chegando mais pertinho de vocês, mais pertinho, enfim. E aí a gente começou a conversar em relação ao estilo, então a gente faria uma letra bem com essa cara de romana, serifinhas, foi tudo na hora, gente, eu fui conversando com eles e fui falando e fui rabiscando e a gente tendo ideias juntos. E aí seria mais ou menos esse estilo de letra, e também que a gente só brincaria com o layout, né? Com a diagramação desses textos, porque a gente tinha títulos que eram com uma palavra, títulos que eram com duas, títulos que eram com três. Então a gente ia brincar com a quebra de linhas disso e todas dentro de faixinha. Então você vê que como ideia, um primeiro esboço muito simples já é o suficiente, né? Pode ser que para alguns clientes não seja, mas para eles que tinham visão foi muito suficiente. Então eles pegaram e já entenderam de cara o que eu estava propondo e eles falaram, não, é isso mesmo, Lígia, pau no gato, não, no gato não, enfim, é isso aí, segue em frente, que é esse o caminho que a gente quer. Por outro lado, eles foram falando pra mim da capa. E a capa eu acho que foi a coisa que ficou mais nebulosa no meio desse caminho. Que a gente tinha uma capa do ano passado, que foi bem inspirado em questão de papel moeda e tudo mais, mas eles queriam manter algumas coisas e não outras. Eles gostavam da questão da textura do papel moeda, mas eles queriam outra cara, eles queriam uma cara um pouco mais nova, com um toquezinho ali mais artístico. Era bem durinha a capa do ano anterior, apesar de muito bonita. Enfim, e aí a gente chegou à conclusão nessa reunião que seria um cifrão, né, grande, que iria ocupar a capa. E aí essa capa ela também já tinha um layout pré-determinado. Então outra coisa interessante, sempre que você vai trabalhar com revista e esse tipo de publicação, você já tem alguns grids pré-determinados e você precisa trabalhar dentro daquele espaço. Então eu tinha o cabeçalho, que era uma faixa branca com o título da revista, e também tinha uma parte de baixo que tinha as chamadinhas das principais matérias e tudo mais. Então, na verdade, eu tinha praticamente uma área quadrada para trabalhar dentro disso. Dia seguinte começou, eu já tinha comentado com eles que provavelmente eu ia começar pela capa, porque a capa ia dar muito o tom do que ia acontecer dentro da publicação. Então eu comecei com o cifrão, então eu já mandei este desenho para eles, inclusive tinham aqui pequenas anotações. Então se vocês veem, é um esboço a lápis, esse é um esboço já mais definido para eles entenderem melhor. E aí algumas anotações falando de inspiração, então a textura aqui da lateral dessa letra caixa ia ser com essas ranhurinhas que nem da moeda, né? Ia ter toda aquela questão de como se fosse esculpido, né, dentro da letra, né? No caso assim, ou podia ser esculpido ou essa ponta em alto relevo, tá? E também que eu iria aplicar essa textura, que era uma textura bem clássica de papel moeda, que depois eu desenhei, era um pattern, que eles iam usar em outras partes da edição, que depois no final do vídeo eu mostro como ficou tudo. E mandei pra eles, eles acharam bem legal, eles acharam bonito, mas ainda estavam assim... Vamos pensar. Segue, o cifrão, é isso, é grande, mas vamos alinhando. E aí eles falaram, Li, vamos pros títulos pra gente não perder tempo. Enfim. E aí fomos pros títulos. Mandei pra eles esta folhinha. Inclusive eu acabei de achar o esboço anterior. Gente, é o seguinte, assim... É real isso. Eu faço esboço e em qualquer cantinho de qualquer papel, de tudo. Então, eu tinha esse layout que eu tava falando pra vocês, né? A parte do cabeçalho, a parte da base, e eu tinha essa área quadrada, então eu ia usar também a questão
do Cruzeiro do Sul, né, da constelação Cruzeiro do Sul, que tem na nossa moeda de R$1, ela ia ser no fundo. E também uma outra opção que eu fiz, maiorzinha, enfim. Até terminar essa capa, eu não sei nem quantos testes a gente fez. A gente foi partindo, indo para um caminho, indo para o outro, assim, dentro deste trajeto principal. Era muita textura, pouca textura, coloca o cifrão pra cá, o cifrão pra lá, enfim. Foram várias e várias e várias, até que eles falaram assim, não, vamos deixando isso maturar, vamos vendo isso com calma, que vamos pros títulos. Enfim, a folha seguinte que eu mandei pra eles, como eles já tinham a ideia de como ia ficar tudo, o que eu fiz? Eu mandei aqui, são os 15 títulos, então vocês podem ver que tem, né, as quebras de linha de cada palavra, como que elas iam acontecer. E junto eu fiz já num esboço mais finalizado para eles entenderem de fato a cara e a estética final de tudo. Então, ela tem essa cara assim elegante, que traz confiança, né? Porque você está tratando de uma instituição financeira, você precisa passar essa ideia, né? Sempre lembrando, eu sempre falo isso para os meus alunos. Você sempre alinha a linguagem do briefing que está sendo passado, né? Lembrando, você é um designer. Isso não é um trabalho para você, é um trabalho para um cliente que tem necessidades específicas. Então, ficou aqui, né? Eu vou mostrando todos os estágios desse. Não vou mostrar dos 15, porque senão a gente vai ter 2 horas de vídeo aqui. Enfim. E aí, toda essa brincadeira, e também eu iria fazer tudo também com pontilhismo para fazer a luz e sombra, que eu acabei não fazendo aqui para não perder tempo. E algumas coisas eu deixei, né, por exemplo, aqui teria a parte que estaria escrito bancos. Como isso se repetiu em diversos outros, o que eu fiz? Eu só passei a limpo em um dos esboços, né, em um das artes finais, porque assim, vida real, tinha time, tinha a deadline era muito em breve, então assim, pega no Photoshop, faz um só, recorta, tira, cola no outro, vida real, sabe? A gente tem que entender que às vezes a gente tem tempo e às vezes não. E aí, este foi a versão finalizada, né? Já com a canetinha, com o pontilhismo, tudo bonitinho, fazendo a luz e a sombra. E, né, de novo, aqui vocês viram que tá sem o ampersand. Então, eu até peguei um outro, que daí eu fiz o ampersand aqui, recortei no Photoshop e encaixei aqui. Foi maravilhoso, logo de cara eles super aprovaram tudo, eles levantaram só algumas questões em relação a alguma quebra de linha e tudo mais, mas de resto tava assim, super tudo dentro do que eles estavam esperando. Então foi bem prazeroso de fazer, né? Porque eles entenderam a proposta desde o início, super acataram a ideia, estava de acordo com o que eles queriam, que é o mais importante quando você está desenvolvendo um projeto com briefing, né? Enfim, e aí a gente volta finalmente para a questão da Santa Capa. E eles falaram assim, Li, vamos dar mais importância para esse cifrão, vamos fazer ele bonito, né? Mais floreado, mais destacado. Então eu comecei primeiro com esse pequenininho. Gente, esboço simples. É anotar ideia, não tem segredo, não perde tempo querendo fazer algo finalizado, você só precisa conseguir enxergar qual que vai ser o seu objetivo final, que no caso foi esse. Então eu falei, ok, é aqui que eu vou seguir, é esse caminho que eu vou fazer. E aí, né, pra ajudar, o que eu normalmente faço? Eu normalmente faço um risco, tá vendo que tá bem clarinho, bem geral do que eu tô querendo, né? Só para acertar a questão de proporção, né? O peso das coisas, as larguras, as espessuras e tal. Mas é um desenho bem solto, geralzão, sabe? Não tem, vocês podem ver, as linhas são cabeludas, tudo rabiscado. É só para ver se cabe no papel, se funciona.
Porque senão é aquela história, né? Você começa a fazer o desenho finalizado lá em cima e descobre que não cabe no papel, ou descobre que tá fora da proporção, ou, enfim, descobre milhares de problemas. Então isso, assim, é um jeito de economizar problemas futuros. Então, dele, o que eu fiz? Né? Santa mesa de luz. Então, a gente coloquei ele na mesa de luz. Isso poderia ter sido feito, por exemplo, no vegetal, por exemplo, dá o mesmo efeito. E aí, fui passando por cima, já mais bem definido. Então, tá certinho, é exatamente a mesma proporção. E aí, eu fui fazendo a definição geral do desenho. Uma coisa que eu esqueci de comentar foi o seguinte. Quando a gente estava falando em relação a deadline, né, ao tempo que eu ia ter para trabalhar, que iam ser só 20 dias, eu tinha 15 títulos, mais capa, mais textura, né, o pattern e tudo mais, eles falaram ao princípio que tudo teria que ser vetorizado. E aí isso é um problema ser vetorizado. Porque quem trabalha com vetor sabe que vetor demora um tempo considerável para ser feito. E é sempre um trabalho a mais. Então, assim, você pega, faz tudo lindo, a mão, finalizado, e aí você redesenha todinho no vetor e tal. Então, assim, isso é tempo. Então, o que eu combinei com eles? Eu falei assim, gente, qual é a real necessidade que vocês precisam de fato de ser vetorizado? A gente precisa da capa vetorizada e o pattern, porque isso vai ser utilizado em outras peças, em outros lugares e tudo mais. Então, de fato, a gente precisa que seja vetor por questão de escala, para poder trabalhar com a escala sem problemas. Falei, tá, mas os títulos vocês vão usar de outra forma? Se eu entregar num tamanho bacana, com resolução de 300 dpi no Photoshop, tudo divididinho por layer, para vocês poderem alterar a cor no que vocês precisarem, funciona? Li, super funciona. Eu falei, olha, eu consigo passar a mão e eu garanto a vocês que vai ficar incrível. E de fato, né, eu consigo dar esse efeito. Então foi o que eu fiz. No final das contas, dentro daqueles desenhos que eu tava mostrando pra vocês, só ia ter uma aplicação de uma textura por cima, que ia ser esse patternzinho de papel moeda. E aí isso, né, foi aplicado no Photoshop, aquela história. As coisas são ferramentas e não muletas. Eu acho que isso que é o importante. Não tem problema nenhum usar computador, não tem problema nenhum fazer tudo, nem tudo à mão, nem tudo no computador. Enfim, as coisas elas têm que funcionar como elas foram feitas. Elas são ferramentas, são métodos e etc. E não muletas, para que você fique extremamente dependente disso. Foi legal que o Leandro, inclusive, meio mudou depois, de fato, o layout da capa, né? Lembra que eu tinha falado que a capa tinha aquele cabeçalho, né? Aquela faixa branca em cima, faixa branca embaixo? Então, no final das contas, ele acabou tirando aquilo e ele até pediu, ele falou o seguinte, Li, faz o seguinte, você já tá com esse cifrão bonitão, todo vetorizado, etc. Manda pra mim pra eu fazer um teste. E aí ele tirou aquelas faixas brancas e a capa ocupou, o espaço da ilustração de fato ocupou a capa inteira, né? Então os escritos foram por cima do pattern, que agora eu irei mostrar o final para vocês de como de fato ficou. Então eu vou colocar na tela pequenas animaçõezinhas, né? Tipo um gifzinho, para vocês verem passo a passo como as coisas foram tomando corpo. Esse é o primeiro esboço da reunião, que foi para aquele esboço pequenininho geral, que foi para o esboço mais definido e, finalmente, a caneta e, por último, tadã, o final. Já com cor, já com a textura do pattern e etc. E esse é o gifzinho da capa. Então esse é aquele primeiro esbocinho lá do início, que eu mostrei pra vocês. Depois uma versão mais finalizada, aí não era isso, teve que ornamentar mais. E aí ele vetorizado e ele na versão final. É legal ver, né, desse jeito, né? Quando a gente pensa num projeto e tem um gato se esfregando em mim. Ai, Roginho, você é ótimo. Meu gato vai continuar esfregando porque ele é muito carente, tá, gente? Então, quando você tem um projeto assim,
às vezes as pessoas olham o resultado final e não imaginam o tanto de trabalho e estudo que tem por trás daquilo. Então, assim, é importante isso, faz parte do pensar, né? Do pensar projeto, do pensar design, etc. Então, agora, finalmente, irei mostrar na tela como ficou, de fato, as versões finais, já nas matérias. Então, essa é a versão da capa final, já com os títulos, com o cabeçalho, com as chamadas das matérias. E essa é uma amostra, né, daquele do Atacados e Negócios, a amostra de como ficou o título já na folha, já tudo diagramadinho, certinho, nas cores finais. E aqui, nessa próxima tela, eu tenho mais um outro exemplo para vocês verem outro título, como ficou, com outras cores, etc. E também como foi usado o pattern dentro da publicação, como foi feito e como foi aplicado. Tiveram também outros produtos que eles acabaram fazendo, né? Produtos e itens gráficos. Então, tiveram anúncios, e teve também um troféuzinho. Então, foi legal ver que o projeto se desenrolou de uma maneira muito maior do que ele começou. E acho que a experiência legal também desse trabalho foi que, no final das contas, todo mundo da equipe, os diretores, todo mundo se empolgou tanto e estava gostando tanto do resultado final do projeto e enfim, do andamento e do resultado, que eles falaram assim, não, a gente vai gravar o making of da capa. Não estava combinado isso no começo, foi algo que realmente, assim, eles ficaram felizes com o trabalho. Isso, pra mim, é uma super recompensa, né? Quem me conhece sabe o quanto eu me entrego para todos os projetos do qual eu faço parte e o quanto eu me envolvo. Então eles vieram aqui em casa para gravar todo o processo da capa, meio com esses esboços. Depois eu vou subir aqui no meu canal um videozinho separado só do making of, vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem conferir de fato o final. E se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a toda a trajetória do projeto, se eu deixei de mostrar alguma coisa que vocês queriam saber, enfim, é só colocar aí nos comentários que eu super respondo vocês. E vamos ficando por aqui, fim de vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E aqueles recados de sempre, né? Se você não se inscreveu, trate de se inscrever. Já clica no sininho ali para ativar as notificações. E claro, se você gostou, comenta, deixa aquele like, muito amor no coração. E também compartilha para seus amigos, por que não? Quem sabe esse projeto, né, essa abertura desse projeto pode ajudar alguém nos seus próprios projetos, não é verdade? E... Oi, James. Fala oi pra câmera. Gente, eu tenho 4 gatos, por isso cada hora aparece um e eu falo um nome. Então, James, me ajude a dizer o tchau? Então, gente, é isso. Um beijo, até mais e tchau. Miau. Oi, Roginho. Oi, Roginho. Oi, meu amor. Você tá aí, gordo? Você vai miar no vídeo? Fala assim que eu sou o gato gordo mais gostoso da face da terra, de vontade de apertar. Eu mio e converso o tempo inteiro. Você tá reclamando? Desculpa, meu amor. Você sabe que eu te amo muito, né? Bonitinho.